Olá, como vai? Nós vamos a mais um encontro de matemática e o assunto que eu vou abordar hoje é referente às semanas 3 e 4 do seu PET, tá? Muito bem. No último encontro nós trabalhamos com probabilidade, probabilidade condicional, eventos independentes e união de eventos, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as noções básicas de estatística. Nós vamos fazer uma relação de estatística com gráfico, conceito, tipos de gráfico e resolução de problemas. Ok, aqui são as habilidades. Muito bem. Conceitos importantes. O que é estatística? Estatística é uma ciência que dispõe de processos apropriados, né, para recolher, organizar, classificar, apresentar, interpretar dados de uma população. Então, a estatística faz todo esse trabalho. A pesquisa, que eu vou lá no boca a boca, aí eu pego esses dados, organizo eles, faço um rol deles, tá certo? Aí eu vou conferindo, olha a frequência de cada um, calculo a frequência absoluta, calculo a frequência relativa, calculo a frequência acumulativa, depois eu calculo média, a moda, a mediana, o desvio padrão, a variância, calculo a amplitude, calculo tudo isso e dou um parecer. Faço os gráficos, tudo bonitinho. Feitos os gráficos, eu volto com a pesquisa para a pessoa que me pediu a pesquisa. Por exemplo, na pandemia, nós vimos várias reportagens mostrando os gráficos. Aqueles gráficos que vocês viram lá, que saem no jornal e tudo mais, são gráficos feitos por estatísticos. O que eles fazem? Eles têm que fazer um estudo, trabalhar com isso e, principalmente, na hora que ele retornar para a pessoa que pediu aquela pesquisa, ele tem que dar todas as informações bem claras, tá certo? Então, hoje a gente vai trabalhar isso. O que é população? Coleção de unidades individuais que podem ser pessoas, resultados. Então, o que é população? Por exemplo, eu vou estudar a quantidade de alunos que têm olhos castanhos. Isso é uma população. Eu vou estudar a quantidade de pessoas que trabalham aqui comigo que são solteiros. Isso é população. Viúvos ou casados, eu estou estudando a população civil, tá certo? Então, quando tem dados em comum, é uma população. Muito bem. Amostragem, olha o nome, amostra, né? É aquela parte daquilo. Quando eu chego numa loja, vou comprar um perfume, eles me dão uma amostra daquele perfume, para me sentir a parte do todo. Então, a amostra é a amostra mesmo, tá certo? E que tem características que pode representar um grupo. Muito bem. Amostragem aleatória. O que é amostragem aleatória? Qualquer pessoa tem a chance de participar da pesquisa. Se eu vou fazer uma pesquisa eleitoral, alguém me para na rua, né? Vou parar uma pessoa na rua, ou eu sou parada na rua, em quem que você vai votar? Qualquer pessoa tem a chance, né, de ser parado na rua para isso, como o censo e tudo mais. Isso que é uma amostragem aleatória, não é um público específico. Exemplo de experimento aleatório. Experimento aleatório é quando eu vou, tá certo? É um resultado que sempre vai dar diferente. Por exemplo, quando eu jogo um dado, sempre vai dar um? Não. Pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá certo? Mas não necessariamente se eu jogar 6 vezes vai dar um de cada. Pode sair 6 uns, né? Então, experimento aleatório é aquele que, olha só, os resultados não são sempre os mesmos, apesar de se repetirem várias vezes. Cara ou coroa, né? Pegar a direita ou esquerda. Atributo, olha só, atributo tem a ver tudo que é um atributo, eu vou te atribuir uma coisa. Eu vou atribuir a sua altura, eu posso atribuir se você é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, tá certo? Então, o atributo, ele pode ser qualitativo, que vem de qualidade, ou quantitativo, que vem de quantidade. Dados qualitativos, qualidade, não envolve número, tá? Por exemplo, estado civil, cor dos olhos, que time você torce, que país você mora, tá certo? Tudo são dados
qualitativos. Muito bom. Cor dos olhos, né? Muito bem. Dados quantitativos, vem de quantidade, então tem número, tá? Normalmente é porcentagem, altura, peso, ano, tudo que é enumerável, tá certo? Tudo que tem a ver com número é quantitativo. E a gente divide em duas partes, os discretos e os contínuos. Qual que é a diferença de um dado discreto para um dado contínuo? Discreto é quando eu consigo enumerar, por exemplo, número de filhos, 0, 1, 2, 3, 4, tá certo? Os dados, quando eu jogo um dado, quais são as faces que vão dar? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Isso é enumerável. E contínuo é normalmente quando tem vírgula, tá? O macete é esse. O discreto eu consigo contar, ele é certinho, o número inteiro. E o contínuo normalmente são os números decimais que a gente não pega, por exemplo, altura 1,58, altura 1,59. Altura 1,57, a gente pega uma faixa e inclui todo mundo lá dentro. Isso é um dado contínuo. Quantitativo, resumindo, variáveis, né? Elas podem ter atributos ou qualidades ou podem ser números. Quando são números, são quantitativas. Quando são atributos, qualidades, ela é qualitativa. A qualitativa, o exemplo é cor dos olhos, o sexo, não é isso? A quantitativa, ela vai ser contagem, enumerações ou faixa de valores. Quando é uma faixa, é uma variável contínua e quando é contagem, eu consigo contar e enumerar, é uma variável discreta. Muito bem. Tipos de gráficos e suas aplicações. Essa é a parte mais importante da nossa aula, porque eu vou falar agora quais são os tipos de gráficos e como eu utilizo e para que serve cada gráfico. Porque para cada tipo de estudo tem um gráfico que se destaca e melhor personaliza aquele estudo, tá? Então vamos lá. Gráficos são representações que facilitam você enxergar aquela mensagem. Às vezes você pega uma reportagem qualquer e aí tá lá um tanto de coisas que... Aí eles botam um gráfico lá no meio da reportagem. Aquele gráfico, nós chamamos de infográficos, aquele gráfico me dá um resumo, tá certo? De toda aquela reportagem, tá certo? É como se fosse o meu checklist. Tá? Ele pega ali, ó, tá, aqui falou disso, disso. Entenderam? O gráfico serve para isso. Tipos de gráfico. Nós temos os diagramas, que são gráfico de pontos, gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de coluna e gráfico de setor. Todos esses aqui são chamados de diagramas. O gráfico de barras, são as colunas. Quando é em pé é chamado de coluna, quando é deitadinho assim, ó, é chamado de gráfico de barra, tá? Eles são muito usados quando eu vou, olha só, quando eu vou fazer uma referência cronológica, uma referência do que for, porque ele é sempre proporcional ao dado que está lá, entendeu? A gente representa proporcionalmente. E as duas diferenças, mas quando que eu vou usar a coluna em pé ou quando eu vou usar a coluna, né, deitado? Quando que vai ser em pé, quando que vai ser deitado? Depende, olha só. Quando a legenda, quando que eu tenho que dar informação é uma palavra grande, por exemplo, Rio Grande do Sul, tá vendo? Escrever Rio Grande do Sul daqui. Se eu fosse fazer em coluna, tá? Eu ia ter que escrever RS. Às vezes, quando eu quero dar uma informação que a frase é grande, eu uso de barra. Se eu consigo fazer uma legenda menorzinha, eu uso de coluna. A critério de vocês. Questão da Sesgran Rio. Tá aqui, ó. Produção em milhões de toneladas, tá? Dos Estados Unidos, União Europeia e China. Tá certo? E a reciclagem que é feita. Então, isso aqui é o lixo, tá certo? Isso aqui é o que é reciclado desse lixo. Pelos mesmos 3 países. Pergunta: os gráficos mostrados apresentam dados sobre a produção de lixo e a reciclagem em algumas regiões do planeta.
Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre quantidade de lixo reciclada na China e nos Estados Unidos? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar no gráfico. Olha só, a quantidade de lixo reciclada nos Estados Unidos é 34% da quantidade de lixo que ele produz. Então, ele produz 238 milhões de toneladas e dessa quantidade, 34% eles reciclam, que vai me dar um total, de 80,92 milhões reciclados. Já a China, que é a pergunta da comparação, ela recicla 30% dos 300 milhões de lixo. 30% de 300 vai me dar 90 milhões. O problema pede a diferença, então basta subtrair. Eu vou pegar 90 milhões menos 80,92, que vai me dar 9,08 milhões de toneladas. Isso quer dizer o seguinte, olha só, vamos só voltar aqui, ó. Os Estados Unidos é 80,92, a China é 90 milhões. Ela produz mais, mas aqui, ó, a China menos Estados Unidos, ela recicla, 9,08 milhões de lixo a mais do que os Estados Unidos. Tudo bem? Muito bem, resposta letra A. Questão do Enem em 2003, essa questão é muito boa, galera. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico a seguir mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Então, um fogão difere do outro pela sua eficiência. Muito bem. Tá falando aqui, ó, que o fogão a lenha, tá, tem rendimento, eficiência de quase 30%. Tá vendo aqui no gráfico, ó? Chegando aqui, ó, quase no 30%. Ok, vamos lá, ó. Tá vendo aqui, ó, tá quase no 30%. Beleza, aqui, ó. Opa, fechou? O fogão a carvão, que é praticamente igual ao a lenha, mas tá vendo aqui, ó? Ele é um pouquinho acima. Fogões a querosene dá mais ou menos 50% de eficiência. O fogão a gás, olhando aqui, ó, ele está aproximadamente nos 58% de eficiência. E os fogões elétricos, eles têm mais do que 60% de eficiência. Bom, o que fala a questão? A questão fala o seguinte: pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta. Então, vamos lá. À medida que diminui o custo, à medida que passam a ser... E aqui vem as alternativas. Primeira coisa, vou voltar no problema para te mostrar. O problema fala só que a eficiência é avaliada de acordo com o tipo de fogão. Não fala mais nada. E me dá esse gráfico. Esse gráfico só me informa isso. Resposta letra A. Olha só. À medida que diminui o custo, o problema fala sobre o custo? Não. À medida que passam a empregar combustíveis renováveis. Em algum momento foi citado que aqueles combustíveis são renováveis? A gente sabe, né? Que à medida que vai evoluindo, né? É errado, que é fogão a lenha é errado e tudo. Mas aqui, foi falado isso no problema? Não. Então eu não posso falar, tá certo? Nada sobre renovável. Quando são utilizados combustíveis sólidos, falou alguma coisa disso lá? Não. Então, essas três alternativas, elas estão fora, cara. Nada, 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 nada. Ver. Com problema, tá? Então, fica a letra C e a letra... Peraí. Fica a letra C e a letra D, tá certo? Então, vamos lá. Cerca de 2 vezes quando se substitui o fogão a lenha por o fogão a gás. Eu tenho que ir voltar no gráfico, olha só. O fogão a lenha está aqui, quase 30. O fogão a gás está aqui, ó, quase 60, tá vendo, ó? Então, isso daqui, ó, é aproximadamente o dobro disso daqui? Ok, certíssimo, tá certo?
Então, a letra C é a correta. A D fala que o fogão elétrico é o dobro de eficiência do fogão. Gente, vê se essa coluna aqui, ó, é o dobro dessa. De jeito nenhum. Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem. Gráfico de linha, eles são usados para comparar normalmente percentuais de crescimento ou decrescimento. Tudo que tem a ver inflação, déficit, dólar, cotação, a gente usa o gráfico de linha porque é mais fácil de enxergar. Ou seja, tudo que está em ordem cronológica. Ou seja, o que é cronológica? Tempo, tudo que está voltado para tempo, a gente usa o gráfico de linha porque ele representa com muito mais eficácia. Muito bem. As linhas são mais eficientes do que as colunas. Presta atenção. Quando existem intensas flutuações, ou seja, eu quero mostrar, por exemplo, candidato, né, eleição está chegando. Então, quanto que um aumentou em relação ao outro, percentual, inflação, a própria Covid e etc. Tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Em vermelhinho é o Brasil, em azul é o México, o roxinho é a Argentina e o cinza é o Chile, tá certo? Isso aí é o investimento direto na América Latina que eles fazem. Ou aqui é outro, ó, disposição de eleitores para participar. Foi feita uma pesquisa de quem, se não fosse obrigada a votar, tá certo? Qual que seria a sua opinião? Então mostrou aqui, ó, tá certo? Que você não iria votar ou que você iria votar. Um gráfico bom para representar aqui também é o gráfico de setores. Questão do Enem 2006. As características dos vinhos, eu amo um vinho, tá certo? Dependem do grau de maturação das uvas nas parreiras. Porque a concentração de diversas substâncias da composição das uvas variam à medida que as uvas vão amadurecendo. Então, tem aqui um gráfico falando o seguinte, ó. Aqui é a concentração e aqui é o tempo, tá? Aí, se você olhar o seguinte, ó, aqui, ó, esse aqui do quadradinho, ó, são os açúcares, aqui nos pontinhos é o ácido tartárico e uma linha contínua aqui é o ácido málico. Observa aqui, ó, que quando tem menos tempo, né, quanto mais novo, ele é o quê? Olha só, o ácido tá cá em cima, ó, ele é mais ácido e menos alcoólico. Quanto mais tempo o vinho fica lá sendo curtido, ele se torna mais alcoólico, porque ele tem mais açúcar, e menos ácido, porque o ácido está diminuindo, tá certo? Então, a pergunta da questão é essa. Vê, ó, vamos lá. O teor alcoólico do vinho deve-se à fermentação dos açúcares da sua uva. Então, quanto mais açúcares, mais alcoólico, tá certo? Por sua vez, a acidez do vinho, tem vinho que é bem ácido, né? Então, ele é produzido proporcionalmente à concentração de ácidos tartárico e málico. Ou seja, quanto mais ácido, mais ácido. Ó, quanto mais ácidos tartáricos e málicos, mais ácido é o vinho. Muito bem. Considerando essas características, patatá, podem ser colhidas. Letra A. Mais cedo para obtenção de vinhos menos ácidos e menos alcoólicos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar uma por uma com vocês, tá ok? Até achar a questão certa. Muito bem. Eu sei o quê? O que eu falei? O teor alcoólico deve-se à fermentação de açúcar. Quanto mais açúcar, mais alcoólico. E é ácido, quanto mais ácidos tártarico e málico, mais ácido. Letra A. Mais cedo para obtenção de vinhos menos ácidos e menos alcoólicos. Então, quando eu colher a uva mais cedo, ela vai ficar menos ácida e menos alcoólica? Não. Ela vai ficar menos alcoólica? Sim, porque a quantidade de açúcar é menor. Mas menos ácido? Não, porque a quantidade de ácido é maior. Então, a letra A, errada. Letra B, mais cedo para obtenção de vinhos ácidos. Certo, ok, ó. Quando é mais cedo, aqui, ó, o vinho fica mais ácido, tá certo? Agora, mais alcoólicos? Não, porque tem menos açúcar, tá certo? Então, a letra B, errada. Agora, olha a letra C. Mais tarde para obtenção de vinhos
alcoólicos. Mais tarde, para a intenção de vinhos, peraí, deixa eu apagar aqui. Ó, alcoólicos, certo, ok, porque mais açúcar é mais alcoólico. E menos ácido, tem menos ácido. Então, a alternativa correta é a letra C, ok? Muito bem. A gente fica por aqui. No próximo encontro eu vou falar com vocês um pouquinho mais de gráfico de setor. Eu vou ensinar para você como trabalhar um gráfico de setor e também com tabelas, tá certo? Beijo enorme no seu coração e até a próxima.